Bom dia, meus caros, bem-vindos aqui de volta ao nosso canal. A gente hoje vai falar a respeito das guerras que marcaram aí esse mundo helênico que a gente veio estudando nesses últimos 30 dias. E na próxima aula, se der tempo da gente falar das duas guerras hoje, das guerras médicas e da guerra do Peloponeso, na próxima aula a gente já caminha para o encerramento dessa parte da nossa disciplina, tá bom? A gente começa aqui falando sobre as guerras médicas, ou também conhecidas como guerras greco-pérsicas. As guerras médicas, elas foram as guerras que envolveram a disputa entre os gregos, entre as cidades-estado gregas, e os persas, o Império Persa, que marcava ali, que dominava toda a região asiática, conforme a gente vai ver. Esse termo guerras médicas, ele foi pensado, foi elaborado e foi afirmado pelos próprios gregos, porque os gregos chamavam os persas de medos. Portanto, eram as guerras contra os medos, as guerras contra os persas. E daí, então, ficou na história esse termo guerras médicas. Mas também é um conflito que ele é conhecido como guerras greco-pérsicas. A mais famosa de todas as batalhas é a Batalha de Termópilas. Conforme vocês podem perceber, a Batalha de Termópilas ela ficou aí exaltada pelo filme Os 300 de Esparta, porque ela é a batalha mais heróica. Como a gente viu, eram 400 e poucos espartanos, mais alguns atenienses e cidadãos de outras cidades, que formavam aí em torno de 7.000 soldados gregos em Termópilas contra 300.000 soldados persas. E isso acabou gerando uma série de narrativas, uma série de construções históricas em torno dessa batalha. Mas a Batalha de Termópilas ela é só uma entre outras, entre as 4 grandes batalhas que envolvem todas as guerras médicas. As guerras médicas, como o próprio nome diz aí, guerras médicas, é um conjunto de batalhas. A gente tem basicamente 4 grandes batalhas. A Batalha de Maratona, que é a primeira grande guerra entre os persas e os atenienses. Depois a Batalha de Termópilas, que aí envolve toda aquela narrativa mítica que a gente veio falando desde a nossa última aula. Além disso, a gente tem a Batalha de Salamina e, por último, a Batalha de Plateia, que termina, que encerra as guerras médicas. E as guerras médicas são fundamentais para a afirmação da cultura ocidental, conforme a gente vai ver no final da nossa aula, e foram durante as guerras médicas também que se intensificam rivalidades que geraram uma guerra interna entre os helênicos, que é a Guerra do Peloponeso, que será o segundo momento da nossa aula de hoje. Primeiramente, a gente tem que ter em mente que voltar aqui lá no início da nossa disciplina e entender que os gregos eles não formavam uma unidade política. Havia ali uma unidade cultural e até mesmo uma ideia de ancestralidade que unia as diversas cidades-estado em torno dessa descendência comum de Heleno, aquela ideia de todos serem helênicos, de todos serem descendentes dessa figura mítica de Heleno. Mas politicamente essa era uma região dividida entre várias polis que tinham rivalidades entre si, que já viviam esse contexto de guerra, uma cidade-estado contra a outra, as disputas comerciais, as disputas por controle de rotas comerciais, que muitas das vezes geravam batalhas entre esses próprios gregos. Então, poucas vezes, os gregos, quando eu falo esse conjunto de cidades, esse conjunto de polis, ele se uniu na história. Uma das poucas vezes que isso acontece é justamente nesse momento em que a gente vai estudar. Eles se unem para resistir a uma possível dominação que vem de fora desse território helênico. Porque, embora a Grécia fosse subdividida em várias polis, em várias unidades políticas menores, existia ao redor da polis, do território grego, diversos impérios. A gente tem o Egito e a gente tem o Império Persa, que é esse império que vai tentar, nesse momento, invadir a região helênica rumo a uma conquista para o Ocidente.
Então, essas cidades-estado, essas polis, elas vão se unir para não sucumbir, para não sumir do mapa, para resistir a essa ameaça desse vasto império que estava ali à margem dessa região helênica. Então, as guerras médicas é um conjunto de batalhas em que os gregos se unem, é a primeira vez que a gente vai ver essa união mais efetiva desses gregos, na defesa contra a ameaça do Império Persa que estava ali ao redor. Repare aqui no mapinha, eu vou pegar o mapinha para que vocês possam perceber. O Império Persa ele começa a se desenvolver ali muito próximo à região da Mesopotâmia e começa um avanço rumo ao Oriente, rumo à região mais oriental para cá, mas depois que ele conquista uma vasta região, ele ia até ali, onde hoje é a Índia, na região mais asiática, passava por todo o Oriente Médio, dominava parte também do território aqui próximo ao Egito. Então toda essa região aqui era a região do Império Persa, um império multiétnico, um império muito baseado em cima da exploração da mão de obra escrava, porque todos aqueles que eram dominados pelos persas ingressavam dentro desse território, dentro desse império como escravos, e pelo fato dele dominar uma vasta região, era uma população multiétnica e multicultural, ou seja, a gente tem variadas culturas e variadas etnias dentro desse Império Persa. Era dominado por uma monarquia, os persas viam o seu imperador, viam o seu chefe de estado como um deus. Era aquela velha ideia do modo de produção asiático que a gente estudou quando falávamos do Egito. Então os persas, depois que terminam esse domínio rumo ao Oriente, eles tentam um domínio rumo ao Ocidente. Então eles começam um processo de expansão rumo ao Ocidente. Chama atenção também para vocês que por volta do início do século V a.C., já estava começando a se desenvolver aqui a região, a monarquia da Macedônia, o Império Macedônico já começava a se desenvolver nessa região mais ao norte. Todas as batalhas que a gente vai perceber aqui não vão envolver o Império Macedônico. O Império Macedônico ele fica quase à parte. E ele vai se vangloriar muito, ele vai se utilizar muito desses conflitos que vão emergir dentro dessa região helênica. Porque enquanto os atenienses, espartanos, acadianos, os diversas cidades-estados aqui, elas estão em conflito contra os persas, depois entre si, o Império Macedônico estava se desenvolvendo. E quando terminam todas essas guerras, quando termina a Guerra do Peloponeso, quando terminam as guerras médicas, essa região helênica está abalada por esses conflitos, ela está dividida, ela está em crise de fato, o que vai favorecer que o Filipe II e depois o Alexandre o Grande dominassem toda essa região, porque eles não se envolvem no conflito. Enquanto essa área ela se enfraquece, essa área da região helênica aqui, a região da Macedônia, ela vai se fortalecer ao longo de 100 anos. Os 100 anos que envolvem aí essas guerras médicas, depois a Guerra do Peloponeso. Quase um século de guerra vivenciado por essas cidades-estado helênicas. Então, o que a gente vai perceber aqui é que o avanço desse Império Persa sobre a região ocidental oferecia uma ameaça não só à cidade de Atenas, que está aqui, mas oferecia uma ameaça a toda essa região helênica, a todo o Ocidente, a toda a Antiguidade Ocidental, a toda a região helênica, toda essa península aqui balcânica, toda a área que a gente conhece como Grécia, porque os persas tinham um desejo de dominar todo esse território para aumentar o seu poder, aumentar a sua riqueza, aumentar o domínio e o controle de rotas marítimas. E esse é um ponto importante, porque embora a gente fale dessa ideia do imperialismo persa, de dominar outras áreas, de expandir o seu território, em suma, o que estava aqui em disputa era o controle sobre as rotas comerciais que circulavam na região aqui do Mar Egeu, do Mar Jônico e do Mar Mediterrâneo. O que os persas queriam era controlar essas rotas comerciais marítimas, para dar a eles acesso a alimento, e como eu disse lá atrás, o acesso a alimento, nesse momento, o acesso a rotas comerciais, significa poder. Então, por trás de todas essas guerras que a gente vai estudar aqui, nessa aula de hoje, provavelmente na próxima aula, que não vai dar tempo de terminar hoje, está o desejo de controle das rotas comerciais marítimas que passavam por essa
região. Então, as guerras médicas, as guerras greco-pérsicas, elas têm duas causas. Primeiro, essa possibilidade de invasão persa, e depois, e em segundo momento, e é aquilo que desencadeia o conflito, embora seja menos importante do que o desejo dos persas de dominar o Ocidente, dominar essas rotas comerciais, estava aqui o desejo de muitas dessas cidades que estavam aqui na região que nós chamamos de Ásia Menor, ou também conhecido como região da Jônica, o desejo desses indivíduos de se libertarem do jugo do Império Persa, ou seja, eles estavam subjugados aos persas e queriam, nesse momento aqui, se desvencilhar desse jugo, desse Império Persa. Eles queriam a independência do Império Persa. E a cidade-estado de Atenas vai apoiar algumas dessas cidades aqui, dessas regiões que queriam se livrar do Império Persa, principalmente a cidade de Mileto, se eu não me engano. A cidade de Mileto que vai querer essa sua independência. Repare que Atenas está aqui, Mileto está aqui, toda essa área era subjugada ao Império Persa. Mileto, dentro da cidade-estado de Mileto, ocorre um movimento de independência, de luta contra os persas, e a cidade de Atenas, que naquele momento também estava expandindo o seu domínio sobre toda essa região, dentro daquilo que nós chamamos de imperialismo ateniense, ou seja, Atenas estava tentando dominar outras áreas, dominar rotas comerciais nessa região e estabelecer alianças com cidades-estado. Atenas tenta, nesse momento, se aliar a Mileto, ajudar Mileto a se tornar independente dos persas, para que Mileto se tornasse uma aliada de Atenas e também pagasse impostos e ajudasse ali Atenas a conquistar rotas comerciais importantes nessa região aqui da Ásia Menor, na região da Jônia. Então Atenas ajuda Mileto. Quando Mileto se torna independente, promove essa revolta, o imperador persa passa a identificar Atenas como uma inimiga. Por quê? Porque ela apoiou uma revolta dentro do seu próprio território. Então, naquele momento, o Império Persa era dominado por Dario I, que era um imperador persa naquele momento. A figura do Dario I está aqui, esse cabeludinho aqui, esse barbudinho, era imperador persa. Dario I é o pai dos Xerxes. Dario I, quando percebe que Atenas estava ajudando Mileto nesse processo de independência do Império Persa, nessa luta de independência pelo Império Persa, resolve então que iria invadir Atenas, não só invadir Atenas, mas invadir toda a Grécia continental e dominar aquela região. Então a questão da independência de Mileto é uma justificativa para a invasão. Isso não quer dizer que, se não houvesse, Dario I não invadia a Grécia. É muito difícil a gente trabalhar com si na história, mas a gente trabalha com a hipótese de que o Império Persa queria um processo de expansão e dominação sobre as rotas marítimas, sobre essas rotas comerciais existentes na região ali do Mar Jônico, do Mar Egeu e do Mar Mediterrâneo. Portanto, haveria a invasão independente desse apoio de Atenas ou não. O fato é que o apoio de Atenas despertou essa possibilidade e foi utilizado como justificativa para que Dario I, então, mandasse suas tropas invadir a Grécia continental. E quando Dario I vem com o seu império, e é isso que gera uma movimentação dos gregos em torno de uma união, porque os gregos existentes na Península Helênica ali, os atenienses, espartanos e todas as outras cidades-estados, sabiam que uma única cidade-estado não conseguiria resistir a uma invasão do Império Persa, que era um império gigantesco, que era um império que tinha um exército muito numeroso, que tinha uma tropa de elite que eram os chamados os invencíveis, a tropa de elite do exército persa, que era especializada principalmente na questão do arco e flecha, na luta à distância, eram exímios guerreiros, tinham técnicas de batalha e o armamento que era um armamento deveras superior ao grego, porque dava maior mobilidade no campo de batalha, a própria espada persa, uma espada mais arredondada, que era diferente das espadas retilíneas e das lanças utilizadas pelos espartanos e pelos gregos, dava uma
maior agilidade, os escudos persas eram mais leves que os escudos gregos. Então, em técnicas de guerra e em número de exército, o exército persa era, em número de membros, o exército persa era muito superior ao exército de qualquer cidade-estado helênica. Então, a única forma de se vencer uma guerra contra os persas era uma união de todas as cidades-estado para resistir a esse avanço dos persas sobre o território helênico. E aí a gente vai ter 4 grandes batalhas, como eu disse para vocês. A Batalha de Maratona, que vai se desenvolver aqui na região mais superior a Atenas. A Batalha depois de Termópilas, que resiste a uma invasão dos persas que chega por terra, que chega aqui atravessando outro território, e depois a Batalha de Salamina, e por último a Batalha de Plateia, onde os persas são expulsos de fato de dentro do território helênico. A primeira grande batalha que a gente tem é a batalha de, como eu disse para vocês, por trás desse conflito, por trás dessa expansão, há o desejo de controle do comércio marítimo nessa região. A primeira grande batalha que a gente tem é a Batalha de Maratona, no ano de 490 a.C., quando Dario I, então, utilizando-se dessa justificativa do apoio de Atenas à revolta ocorrida na cidade de Mileto, lança o seu exército contra a cidade-estado de Atenas. O exército persa ele vem aqui navegando, ele vem por barcos que circulam nessa região e chegam aqui até a região de Maratona. A região de Maratona ficava a cerca de 42 quilômetros da cidade de Atenas. E aqui é feita a primeira grande batalha, o primeiro grande confronto entre esse exército. Não é todo o exército persa, é uma tropa do exército persa que chega sobre Maratona. E nesse momento do conflito, os atenienses conseguem resistir a Dario I e evitar que Dario I invada o território helênico. A vitória dos atenienses, ela soa qual que é a palavra que eu vou utilizar aqui? Ela soa como uma humilhação para os persas, porque o exército persa ele era muito numericamente superior ao exército ateniense. Atenas não tem uma tradição em batalha, não tem uma tradição em campo de guerra como os persas tinham, justamente por esse processo expansionista dos persas rumo ao Oriente. Então os persas se saem dessa batalha se sentindo humilhados por terem sido derrotados pelos atenienses. Enquanto Dario I foi vivo, essa humilhação, essa derrota, esse sentimento de revanche que vai surgir no Império Persa, ele não aflorou. O problema todo começa a acontecer quando Dario I morre e quem assume o lugar no reino, no Império Persa, é a figura de Xerxes. E aí Xerxes, quando assume, ele quer resgatar a honra do Império Persa, resgatar a honra do seu pai Dario I, que havia perdido a Batalha de Maratona. E é aí então que ele lança a segunda incisiva, a segunda onda de ataque dos persas sobre os gregos. E aí a gente vai ter a Batalha de Termópilas. Sobre a Batalha de Maratona, um fato importante, um fato que a gente tem que levar em consideração por conta da curiosidade, é a existência da figura de Fidípides. Fidípides era um soldado ateniense que lutou na Batalha de Maratona, e quando Atenas vence a Batalha de Maratona, é a ele dada a incumbência de ir correndo até a cidade de Atenas para avisar sobre a vitória dos atenienses sobre os persas. Fidípides faz todo esse trajeto de cerca de 42 quilômetros correto, chega vivo à cidade de Atenas, avisa sobre a vitória de Atenas na batalha, e logo depois que avisa, que estabelece esse aviso e traz essa mensagem, ele infarta e morre. E aí tem origem, então, a história da maratona, essa história de correr 42 quilômetros
que a gente tem até hoje. Então a ideia da maratona, dessa corrida que a gente tem, das diversas maratonas que tem na Olimpíada, que tem nas diversas competições esportivas, ela surge aqui dessa batalha entre os gregos e os persas, entre os atenienses e os persas, que é a Batalha de Maratona, em 490 a.C. Passamos então agora à figura de Xerxes. Xerxes, quando assume o governo, repare que a Batalha de Maratona foi em 490 a.C., e Xerxes assume o governo em 480 a.C., ou seja, 10 anos depois. E quando ele assume o governo, o Império Persa, ele quer resgatar a honra do seu pai, resgatar a honra do Império Persa, que se sentia aí na possibilidade de uma revanche contra os gregos, mas por trás tinha o desejo de se expandir para a região ocidental e conquistar as rotas comerciais marítimas existentes ali no Mar Mediterrâneo, Egeu e Mar Jônico. Então o Xerxes ele lança a segunda incisiva, a segunda ação dos persas sobre o território grego. A figura de Xerxes provavelmente era essa, era uma figura de um cabeludo, barbudo, talvez ele tivesse aí a altura de 1,80 m, 1,70 m, ele não era uma pessoa gigantesca nem musculoso. Ele estava muito mais para ter um corpo como o de muitos de vocês, aí adolescentes, um corpo mais magrinho, mais fininho. Ele era jovem na época, tinha 20 e poucos anos, quando comanda o Império Persa nessa ação contra os gregos. Estava longe de ser aquilo que o filme Os 300 colocou. O filme Os 300 Xerxes é representado pela figura do Rodrigo Santoro, completamente depilado, sem um pelo de corpo. É representado como um cara de 3 metros de altura. É logicamente que há aqui a liberdade do cinema, há aqui a liberdade de interpretação, a liberdade lírica de se colocar, de fazer uma reconstrução desse período. E a estratégia de representar o Xerxes dessa forma é para que haja uma identificação dele como uma figura divina, conforme acredita-se que os persas o viam. Ele era visto como Deus, ele era visto como não só como ser humano, dentro daquele modo de produção asiático que a gente já falou aulas atrás. Então, essa figura mítica que surge com o filme Os 300, ela é uma figura construída aí, pelo cinema, construída por Hollywood. Xerxes seria mais próximo a uma figura de um Teirone, uma figura de um João Antônio, a uma figura de um de vocês aí, de um de vocês jovens, do que a figura, de fato, do Rodrigo Santoro, musculoso aí, sem nenhum pelo no corpo. E aí, então, a gente tem, com a figura do Xerxes, um enfrentamento entre os gregos e os persas na famosa Batalha de Termópilas. A Batalha de Termópilas, ela começa no ano de 480 a.C. e ela ocorre no ano de 480 a.C. e ela dura cerca de uma semana. E ela gera uma movimentação dos gregos para resistir a esse avanço dos persas sobre a cidade-estado de Atenas. E ela foi liderada aqui pelos espartanos. Foi o primeiro momento em que Esparta entra nesse conflito. A Batalha de Termópilas ela é disputada justamente nesse desfiladeiro aqui. Repare que, por terra, como os gregos vieram, olha aqui, os persas vieram por terra, quando eles chegam nessa região aqui, essa região é uma região de cadeia de montanhas, uma região de relevo muito acidentado. E para se chegar à cidade-estado de Atenas, você só tem uma saída, que é um desfiladeiro, que é como se fosse uma passagem. Vou passar aqui para que a gente possa ver. É como se fosse aqui, olha, um cânion entre duas grandes rochas. Para se chegar à cidade-estado de Atenas, obrigatoriamente você tem que passar por esse cânion. Qual que foi a estratégia pensada por Esparta e pelo exército de Leônidas? O número, em questão numérica, os gregos eram infinitamente inferiores aos persas. Se a gente reunisse todo o exército grego,
e aí eu estou falando de todo o exército das cidades-estado, todos os soldados fornecidos, a gente tinha cerca de 7.000 gregos, para enfrentar um exército de cerca de 300.000 persas. Então os gregos sabiam que se eles enfrentassem em campo de batalha aberto, dificilmente eles venceriam a batalha, dificilmente eles conseguiriam sair com a vitória. Então qual foi a estratégia pensada por Leônidas e pelo seu exército? Não enfrentar os persas em campo aberto, mas esperar os persas nesse desfiladeiro, que era a única forma deles chegarem até a cidade-estado de Esparta. É como se ao invés de eu enfrentar... Leandro, vamos pensar a gente dentro da nossa sala, se a gente entrasse em conflito ali. É como se ao invés de eu enfrentar vocês no meio da sala, porque todos viriam de vários dos campos, eu resolvesse enfrentar vocês somente na porta. E dessa forma, vocês, numericamente, vocês em torno aí de 25, 26 alunos em cada uma dessas turmas, vocês perdessem aquilo que era o principal trunfo de vocês no campo de batalha, que era a questão numérica. Porque vocês teriam de me enfrentar quase que 1 a 1, no máximo 2 a 2. É isso que os gregos fizeram. E os espartanos se recusaram de lutar lado a lado. É aquela estratégia que a gente falava muito de Esparta na nossa última aula. Eles sabiam que eles tinham um treinamento, que eles eram fortes lutando juntos. Então eles se recusaram a permitir que atenienses e outros indivíduos lutassem junto com eles, junto com aquela tropa. Isso não quer dizer que eles não estivessem no mesmo fronte de guerra. Então o que os espartanos criaram? Eles criaram linhas de batalha. Na primeira frente vinham aqueles menos preparados, aqueles que queriam morrer primeiro, aquilo que nós chamamos de bucha de canhão. Então você fazia uma linha ali e iam aqueles soldados. Depois aqueles que tinham um preparo melhor. E por último vinham esses espartanos que iriam de fato atrasar. Então era como se fosse várias fileiras de exército que esses soldados persas, esses 300.000 soldados persas teriam de enfrentar nesse desfiladeiro. Então você tinha uma linha de frente de soldados aqui, depois você tinha uma outra linha de frente de soldado aqui e uma outra linha de frente de soldado aqui. E aí esses soldados persas pegavam esses escudos, essas lanças, colocavam o escudo na frente, empunhavam a lança com a outra mão e iam avançando e matando os outros com a lança. Avançando e matando os outros com a lança. Só que os persas perdiam muito, principalmente por essa questão da luta à distância, que a gente falou muito. Os espartanos. Eles achavam injusto a guerra à distância. E isso fez com que eles, de fato, sofressem muito. Porque os persas eram exímios arqueiros, utilizavam muito dessa estratégia de guerra à distância. E os espartanos não. Então, numericamente, a gente percebe que os espartanos poderiam ir matando persa, que iriam ter mais persas para morrer. Chegavam constantemente mais persas. Então, dificilmente eles conseguiriam vencer a batalha. Mas o esforço espartano ele foi fundamental para resistir durante 3 dias ao avanço persa sobre o território helênico. Então os espartanos, com essa estratégia de guerra, esses 7.000 gregos, um soldado em torno ali, uma tropa de 470 espartanos, conseguiu resistir durante 3 dias no campo de batalha. De um total de 7 de conflito. Então, em 3 dias, os espartanos estavam vencendo. Até que ocorre a figura de Efialtes, que era um grego, um grego que se bandeia para o lado dos espartanos. O filme lá trata ele como se fosse daquelas crianças que tinha sido relegada pelos espartanos e tinha rancor por conta disso, mas não era. Ele era um grego, se eu não me engano, eu não lembro nem se ele era espartano de fato, mas que se alia aos persas tentando alguma benéfice. E mostra aos persas um outro caminho para se chegar do outro lado do desfiladeiro. Isso permitiu com que os persas atacassem os espartanos tanto pela frente quanto por trás. Então, depois do 3º dia de batalha, aquela estratégia criada por Leônidas e pelos espartanos, ela não tem mais efeito, porque eles tinham que enfrentar tanto de frente quanto de costas esse exército persa. E a questão do desfiladeiro, que trazia vantagem para os espartanos, ela perde. Mas
essa guerra, a guerra entre esses persas e gregos, dura cerca de 7 dias. E isso foi fundamental para que, durante esse período, os atenienses fugissem da cidade-estado de Atenas. Então, os gregos sabiam que eles não iam vencer os espartanos. Então, o que eles fizeram? Os espartanos, não, os gregos não sabiam que eles não venceriam os persas. Portanto, durante esses 7 dias, durante essa semana de batalha, os cidadãos atenienses esvaziaram a cidade-estado de Atenas, saíram de Atenas, porque sabiam que o Xerxes ia entrar lá e ia destruir a cidade de Atenas. Então, depois que essas tropas persas conseguiram vencer os espartanos, eles avançaram sobre a cidade de Atenas. Quando chegaram à cidade de Atenas, tacaram fogo em tudo. Destruíram a cidade-estado de Atenas, mas não tinha ali mais cidadãos. Os cidadãos atenienses já haviam fugido da região de Atenas para a região de Salamina, para a região de Salamis. Atenas está aqui, os atenienses esvaziaram a cidade e fugiram para essa região aqui. E isso, então, fez com que os persas conseguissem destruir a cidade, mas não conseguiram destruir a cultura ateniense. Alguns historiadores falam que essa batalha de Termópilas foi fundamental para que os persas não avançassem, destruíssem a cultura grega que deu origem à cultura ocidental. Se os persas não tivessem sido atrasados pelos espartanos, nós talvez não tivéssemos valores culturais presentes na nossa sociedade, como a democracia, como muitos dos valores que nos foi relegado, que nos foi deixado justamente pelos gregos. Talvez a nossa cultura se aproximasse muito mais de uma cultura que a gente hoje tem dentro do Oriente Médio, dentro da região mais oriental, porque os persas teriam dominado toda essa região ocidental. Então o atraso, a ação dos soldados espartanos foi fundamental para a gente poder ter a proeminência aí dessa cultura grega ocidental e ela ter contaminado muito Roma e depois ter contaminado muito a Europa que surgiu da desconstrução aí, da queda do Império Romano, conforme a gente vai ver. Só para a gente passar aqui pelas imagens, então já falei para vocês do desfiladeiro de Termópilas. Essa é uma representação que o Jacques-Louis David fez aqui do exército de Leônidas, essa seria a figura de Leônidas, e o restante aqui seriam os soldados em momento aqui de descontração nesse campo de batalha. Repare que, como eu disse para vocês, não havia aquela ideia de roupa, eles estavam aqui peladões mesmo no campo de batalha. Essa é uma representação que o Jacques-Louis David, artista francês, fez do exército espartano em 1814. E aqui uma representação, uma imagem que é muito retratada no filme Os 300. Bom, pela aula de hoje a gente vai ficando por aqui. Na próxima aula a gente volta para terminar essas guerras médicas e falar um pouquinho sobre a Guerra do Peloponeso, tá bom? Agradeço a atenção de vocês, desejo a vocês uma boa aula. Não se esqueçam de fazer a avaliação que está na pasta de avaliações. E na próxima semana eu aguardo vocês aqui. Qualquer dúvida, estou lá no Meet para a gente conversar e dialogar sobre esse conteúdo e sobre outras questões que vocês têm para conversar. Tá bom? Obrigado!